Nacionais direto da redação da Rádio Bandeirantes. Olha, começou a ser cobrado hoje o novo valor da passagem de ônibus em Americana. Ela subiu de R$ 4,70 para R$ 5,20. De acordo com a prefeitura, o preço da tarifa estava congelado desde dezembro de 2019 e sofreu um reajuste de 10,6%. E ainda sobre a Americana, ela é a segunda cidade com o maior número de mortes causadas por dengue no Brasil em 2025. Os dados são do Ministério da Saúde. A quantidade de óbitos no município é maior do que o total de vítimas em 23 estados brasileiros. De janeiro, a Americana teve 24 vítimas por conta da doença. Vale lembrar que Mogi Guaçu e Amparo também estão entre as 10 cidades com o maior número de óbitos registrados no Brasil. Para saber mais, acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Gianni, da nossa família para sua família. 10 horas da manhã, 1 minuto. Muito bom dia. Obrigado a você que segue na programação da Rádio Bandeirantes Campinas e que a partir de agora é meu convidado, minha convidada a saber o que acontece na região metropolitana, no interior de São Paulo. Mas você já sabe, equipes do Grupo Bandeirantes estão espalhadas pelo Brasil e pelo mundo para você não perder nada de importante nesta terça-feira, 22 de abril de 2025. Para muita gente, a volta às atividades, a volta do longo feriado, ou dos feriados. Feriado da Sexta-feira Santa, feriado de Tiradentes. Hoje, terça-feira, volta à vida normal para muita gente e na Rádio Bandeirantes Campinas você fica por dentro de tudo até às 11h30 da manhã com os destaques do jornalismo do Grupo Bandeirantes de Comunicação em FM 85.7 e pelas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes. Obrigado a você que nos acompanha pelo portal bandmulti.com.br, o mais ágil, dinâmico, notícias o dia todo e a aba ao vivo, 24 horas. Clicou, ela tá ali, piscando, vermelhinho. Clicou no ao vivo, você tem a programação do Grupo Bandeirantes, incluindo a nossa RB. Uma ótima terça-feira a você que nos acompanha pelo aplicativo Band Play. O que de mais importante tem na Band, tem na palma da sua mão, gratuitamente. Você pode baixar agora mesmo e curtir todo o nosso material. A nossa reverência, a nossa saudação a você que está conosco pelo nosso canal do YouTube, na transmissão já iniciada, direto dos nossos estúdios no Jardim São Gabriel, em Campinas. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Clicou, acompanhou e ainda pode se inscrever fazendo parte da comunidade que não para de crescer. Estamos quase chegando à marca de 52 mil inscritos. Obrigado a você que confere a audiência ao Grupo Bandeirantes de Comunicação em qualquer uma das plataformas. Nos nossos estúdios, dentro do Complexo de Comunicação João Jorge Saad, falamos ao vivo com os trabalhos técnicos na mesa de som do Leandro Lopes, na central técnica com o Danilo Capucci e a coordenação do Gil Kleber. Falei de volta do feriado. Ontem tinha muita, mas muita gente enroscada nas estradas que dão acesso à região metropolitana de Campinas. E a saída do litoral para a cidade de São Paulo foi bem complicada. Há relatos de motoristas que levaram 14 horas para sair de Ubatuba e chegar a Campinas. Outros que deram, entre muitas aspas, um pouco mais de sorte, levaram 7, 8 horas, um trajeto que leva o quê? Normalmente 3 horas e pouco. Isso por conta da enorme circulação no feriado prolongado de Páscoa e Tiradentes. A Agência de Transportes do Estado, a ARTESP, ela trouxe um balanço nesta terça-feira de como foram
os trechos mais complicados na volta do feriadão. 23 das 38 rodovias registraram tráfego lento ou congestionamento daqueles de desligar o motor do carro e esperar, sabe lá até quando. Estradas chegaram a ter um total ontem de 181 quilômetros de tráfego lento. O pico foi às 6h30 da noite. Ainda foram registrados outros 41 pontos de congestionamento, segundo o Centro de Controle de Informações da ATESP. Um trecho da rodovia Oswaldo Cruz chegou a ser interditado, porque, segundo o Departamento de Estradas e Rodagem, na região de Ubatuba, houve o derramamento de óleo no asfalto de um caminhão, de um veículo de grande porte. Depois, já durante a noite, a liberação. Então isso atrasou ainda mais a vida de quem estava já no engarrafamento. 4 trechos com operação especial foram montados nas rodovias Anchieta e Imigrantes. Operação subida, mas o tráfego foi lento mesmo assim para quem foi curtir as praias do litoral sul. No congestionamento para a capital paulista também há registro de pessoas que estavam em Santos, no Guarujá, e levaram 14 horas num trecho que às vezes você faz em 1h20, 1h30, no máximo ali de São Paulo até a Baixada Santista. Até às 10 da noite, o trânsito ficou bem complicado para o motorista que voltava do feriadão prolongado. Neste momento, o sistema Anhanguera Bandeirantes registra trechos com lentidão, mas por conta de acidentes e também do trânsito urbano. Rodovia dos Bandeirantes, na pista sentido interior, um acidente foi registrado no quilômetro 89 em Campinas e há lentidão até o quilômetro 91. Então, na verdade, o acidente é no 91 e a lentidão é até o 89, que na Anhanguera vai aumentando a quilometragem sentido interior. Portanto, as condições para o motorista que segue sentido interior são melhores na rodovia Anhanguera. Só que na Anhanguera, sentido capital, a vida está bem complicada para o motorista. Tem uma lentidão entre o quilômetro 112 e o quilômetro 104. A concessionária informa que é um congestionamento em Vinhedo por interferência urbana e isso provoca lentidão também na rodovia Anhanguera. Mais à frente, o tradicional trecho de Jundiaí também com lentidão hoje do quilômetro 62 ao 60. Ontem tinham 11 quilômetros de congestionamento no trecho de Jundiaí na volta do feriado. Agora é o trânsito urbano mesmo, aquela situação de um dia útil. Mais à frente, 3 quilômetros para e anda o motorista na Anhanguera, sentido capital do 24 até o 21 e na chegada à cidade de São Paulo pelo reflexo das marginais. Então, vai pegar a pista de Campinas sentido interior, siga pela rodovia Anhanguera. Vai para a capital paulista, melhor opção é a rodovia dos Bandeirantes nesta manhã às 10h07. Para o motorista que segue pelo corredor Dom Pedro I, muito obrigado pela sua audiência pelo FM 85.7 e atenção redobrada num trecho ainda com lentidão no limite entre as cidades de Jarinu e Itatiba para quem vem sentido Campinas. Um acidente com vítimas leves foi registrado no quilômetro 94. A faixa já foi liberada onde a colisão aconteceu, mas os veículos estão no canteiro central. Isso provoca a curiosidade dos motoristas, embora não haja interdição, quando os veículos passam por esse ponto, eles reduzem a velocidade e isso provoca lentidão para quem vem na fila, lá atrás. Então, muita atenção para quem estiver chegando a Campinas neste instante. No sentido contrário, a pista sentido Jacareí é boa, livre neste momento em boa parte do corredor Dom Pedro. Não chove também nesta manhã e daqui a pouco a gente vai saber as condições do tempo com a Nath Luquezzi, que já faz parte também do nosso giro de informação que está só começando aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Você encontrou algum trecho com trânsito no seu caminho, algum ponto de lentidão, alguma obra que está gerando confusão no seu caminho para o trabalho, na sua volta para casa? Conte pra gente, porque o WhatsApp está liberado a partir de agora pelo 19 97102 1493. 97102 1493. Às 10h09,
A reportagem da Band acompanha as investigações que resultaram na prisão de um homem suspeito de matar o dono de um bar aqui na cidade de Campinas. O que se sabe é o seguinte: é um pequeno estabelecimento, um local ali em que ele tinha com a família uma forma a mais de ter um cascalho no fim do mês, um complemento de renda familiar. E um cliente que vira e mexe dava trabalho para os outros bares, dessa vez decidiu ir a esse estabelecimento comercial. Consumiu uma bebida aqui, uma comidinha ali e estava indo embora sem pagar a conta de R$8. O dono percebeu, foi lá, segurou esse homem e falou: você tem que pagar sua conta. Ele ficou bravo, teve ali no início uma discussão, foi acalorando esse debate. E aí ele disse: então eu vou buscar o dinheiro lá em casa e já volto para te pagar. Vida seguiu, bar com outros clientes, daqui a pouco ele volta armado, atira no dono do bar, na direção da esposa do dono do bar, que não foi atingida, mas atingido foi um funcionário do estabelecimento, um rapaz que ajudava ali a família. O dono do bar morreu. O funcionário está internado no Hospital de Clínicas da Unicamp. E o repórter Everton Ramos conta os detalhes sobre como o crime aconteceu, a prisão desse homem e conversou com a viúva, testemunha ocular desse crime. Sebastião Dantas Filho, de 55 anos, era dono do Cantinho da Amizade, bar em uma avenida movimentada do bairro Vila Olímpia, em Campinas. Ele comandava o estabelecimento, onde gostava de assar carnes, com a esposa Sandra, que lembra com carinho do companheiro. É um homem, graças a Deus, trabalhador, que levantava cedo para fazer o que ele mais queria, os assados dele. O corpo da vítima foi sepultado nesta segunda-feira no cemitério dos Amarais, em Campinas. Tudo teria acontecido aqui na tarde de sábado. Um cliente teria se recusado a pagar uma conta no valor de R$8 após o cartão dele não passar. Ele então iniciou uma discussão com o seu Sebastião, dono do estabelecimento, saiu do local e voltou instantes depois armado. Ele deu pelo menos 3 disparos. 2 tiros atingiram o seu Sebastião e um outro acabou atingindo um ajudante dele. A Sandra presenciou tudo e mostra os hematomas. Ela entrou em luta corporal com o atirador para evitar que mais disparos fossem efetuados. Foi aquela confusão que eu derrubei ele, tudo, a gente brigou, mas graças a Deus não machucou, não acertou nada em mim. Só tô machucada, né? Porque a briga não foi fácil, não. Sebastião não resistiu aos ferimentos no peito e na perna e morreu no local. O ajudante, de 28 anos, foi baleado no ombro e vai precisar passar por cirurgia. Ele está internado no Hospital de Clínicas da Unicamp. Após o crime, o autor dos disparos fugiu para esse condomínio onde morava. A polícia militar foi acionada e o homem, de 28 anos, foi preso em flagrante. Ele vai responder por homicídio e tentativa de homicídio. A arma usada no crime não foi localizada. A minha fé é muito grande e a justiça de Deus vai chegar. E não pode ficar impune isso. Não pode. Às 10h12, em Limeira, a Guarda Civil Municipal registrou uma ocorrência que começa com uma abordagem e termina com um disparo contra esse suspeito. Um homem de 25 anos foi baleado após reagir a uma tentativa de abordagem no bairro Belinha Ometo. Ele teria furado um bloqueio de trânsito. A Guarda Municipal começa uma perseguição e quando ele para o veículo, tenta pegar a arma de um GCM durante a abordagem. Segundo a corporação, o suspeito conduzia um Ford Fiesta, ele desrespeita o bloqueio de trânsito e sai em alta velocidade pelas ruas do bairro. Um quarteirão e meio depois, ali à frente, ele foi interceptado pelos GMs e durante a vistoria foi constatado por que ele correu. O carro tinha algumas irregularidades. Ele foi informado que o veículo seria recolhido para o pátio e é aí que ele se exalta e parte para cima dos GCMs. O registro na delegacia da Polícia Civil aponta que os guardas tentavam dialogar quando ele puxa a arma de um dos GCMs e chega a agredir o guarda. Diante disso, os agentes efetuaram um disparo que atingiu a altura do abdômen. Mesmo ferido, o homem conseguiu fugir, mas foi detido pouco depois na Avenida Canadá, em Limeira.
O SAMU foi acionado, encaminhou esse homem à Santa Casa da cidade. Ele permanece sob cuidados médicos e o estado de saúde dele é considerado estável. A perícia técnica esteve no local para apurar as circunstâncias do ocorrido. O veículo foi apreendido, os GCMs envolvidos foram encaminhados para o exame de corpo de delito e a investigação segue utilizando também imagens registradas por vizinhos que gravaram essa tentativa de abordagem e essa forma como o homem reagiu após saber que o carro dele seria guinchado por estar com irregularidades, documentação atrasada, questões que levariam o veículo para o pátio e que gerariam um prejuízo para ele. Lembrando que os guardas municipais em Limeira e até onde me conste em nenhuma cidade da região usam as câmeras corporais. Então essas imagens elas ajudam muito a entender a dinâmica de como aconteceu, gravadas por testemunhas que se assustaram com o corre-corre, com a abordagem e, claro, com o disparo de arma de fogo efetuado pelos GCMs. Às 10 horas da manhã e mais 15 minutos, o Manhã Bandeirantes vai para um rápido intervalo. Na volta, a gente segue repercutindo as homenagens ao Papa Francisco com a missa realizada em Campinas e os impactos também para o Brasil. Em breve será anunciada, a expectativa ainda hoje, a comitiva brasileira que vai acompanhar a cerimônia de despedida do Papa Francisco no Vaticano. O presidente Lula e a primeira-dama Janja estão confirmados. A dúvida é quem mais vai neste avião para a Itália nesse momento histórico para a fé católica, histórico para a igreja e para o mundo como um todo na despedida de um dos papas mais marcantes, carismáticos e com sangue latino-americano que nós tivemos. 10h16, o intervalo é rapidinho, na volta a gente gira a informação no Manhã Bandeirantes. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais direto da redação da Rádio Bandeirantes. O Vaticano divulgou hoje que o funeral do Papa Francisco acontecerá no próximo sábado, dia 26 de abril, às 10 horas do horário de Roma e às 5 horas do horário de Brasília. De acordo com o comunicado, o corpo do Papa Francisco está em um caixão na capela da residência Santa Marta, onde ele viveu durante seus 12 anos de papado. Amanhã, às 9 horas da manhã, horário de Roma, o corpo será levado até a Basílica de São Pedro e permanecerá na Basílica até o sepultamento para que o público possa prestar suas homenagens. O funeral do Papa Francisco acontecerá ao ar livre e em frente à Basílica de São Pedro. O Papa Francisco faleceu ontem, dia 21 de abril, vítima de um AVC e insuficiência cardíaca. Quer mais informações como esta? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Famiglia Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso é entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Famiglia Gianni, da nossa família para a sua família. Sente o peso. RP Bandeirantes, uma rádio que tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram e estão à frente desse potente microfone. Temos lastro e continuamos avançando, abrindo espaço para as novas gerações, revelando talentos. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. Equilíbrio e precisão ao reportar os fatos. Cobertura esportiva balanceada entre o de boa e o debate. Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. Manhã Bandeirantes.
10 horas da manhã, 19 minutos, 10h19. Seguimos com o nosso Manhã Bandeirantes. Hoje, terça-feira, 22 de abril de 2025. Você acompanhou no intervalo o informativo também a respeito do sepultamento do Papa Francisco, confirmado pelo Vaticano para sábado, às 5 horas da manhã, pelo horário de Brasília. Isso foi anunciado nesta terça-feira, 10 da manhã no horário local de Roma. E outros detalhes foram decididos durante a reunião de cardeais. Na manhã de hoje, o corpo do Papa Francisco está sendo exposto na Basílica de São Pedro, segundo o diretor de comunicação do Vaticano, e por decisão própria ele será enterrado em um caixão simples de madeira e fora do Vaticano pela primeira vez em mais de um século. Francisco renunciou a uma prática secular em que o chefe da igreja é enterrado em 3 caixões interligados, feitos de cipestre, chumbo e carvalho. Em vez disso, o Papa Francisco vai ser enterrado em um único caixão de madeira revestido de zinco. O uso de uma plataforma elevada na Basílica de São Pedro para esse velório, como aconteceu com os pontífices anteriores, também foi abolido. Os fiéis vão ser convidados a prestar as suas homenagens, enquanto o corpo do Papa Francisco ficará dentro do caixão com a tampa aberta. Segundo as últimas informações do Vaticano, ele optou por um enterro na igreja de Santa Maria Maior, em Roma, em vez da Basílica de São Pedro, que abriga mais de 90 papas. Essa escolha foi por se tratar da igreja em que Francisco tradicionalmente frequentava para fazer as orações na capital italiana, diocese da qual ele era oficialmente o bispo. Antes dele, Leão XIII, em 1903, havia optado pelo enterro na igreja de São João de Latrão. Em Campinas, a cidade está em luto oficial, decretado pelo prefeito Dário Saad, de 3 dias. E nós acompanhamos ontem a preparação para a missa na Catedral Metropolitana da cidade, Catedral Metropolitana de Campinas, no centro da cidade. E, como era de se imaginar, uma missa lotada, muita gente emocionada com a despedida do Papa Francisco, que durante seu pontificado teve uma ligação com a cidade. O Papa Francisco não veio a Campinas, mas ele gravou vídeo em apoio a um projeto da Igreja Católica da cidade, e a repórter Cassiane Alves, que acompanhou durante todo o dia as homenagens feitas aqui na cidade, cobriu também essa missa e traz mais detalhes sobre esse projeto que encantou o Papa Francisco aqui na cidade. A Catedral de Campinas reuniu centenas de fiéis na missa especial para prestar as últimas condolências ao Papa Francisco. O momento foi de muita comoção. Muito emocionante, porque eu estou muito emocionada, você está percebendo? Porque ele é o Papa da paz, o Papa da humildade. Hoje nós acordamos, um pouquinho mais tristes, mas na certeza de que ele cumpriu a missão dele, fez muito bem, foi um servo de Deus. Um homem que esteve sempre a serviço de Deus, da igreja, do próximo. E aí o Senhor o chama bem após essa ressurreição. Logo pela manhã, um comunicado de pesar e reverência determinou que todas as igrejas matrizes soassem os sinos 88 vezes em referência à idade do Papa. Aqui em Campinas, na paróquia São Marcos, existe um projeto social que oferece cerca de 400 refeições diárias para famílias carentes. E em 2022, o Papa Francisco enviou um vídeo para os membros dessa igreja saudando a iniciativa. Padre Antonio Rodríguez, a vos y a la parroquia de San Marcos, todo el trabajo que están haciendo. Sigan adelante, sigan trabajando, cuidando sobre todo a los más desprotegidos, a los más dejados de lado. Por favor, recen por mí. Que Dios los bendiga y la Virgen los cuide. Essa fala do Papa, esse vídeo, essa mensagem, é de fato uma palavra de incentivo, para que a gente continue realizando esse trabalho. Reconhecido por sua forte ligação com os pobres e pela atenção que dava à juventude, Francisco era um homem humilde e sempre demonstrou grande proximidade com os fiéis.
Para o arcebispo Dom João Inácio Miller, que conduziu a celebração, o momento não é de tristeza. Não é hora de nós lamentar que o Papa Francisco tenha falecido. Ele, desde o início de fevereiro, ele teve momentos muito difíceis no Hospital Gemelli e a gente sabia que ele não tinha mais condições de voltar. Ele ainda teve a grandeza de fazer gestos proféticos, agora nos últimos dias, ainda ontem ele apareceu no Ângelus. Então eu também quis entender, que bom Deus, obrigado que levou o Papa Francisco e vamos rezar por ele e pela alma dele. À frente da Igreja Católica por quase 12 anos, ele foi o Papa número 266 e foi o primeiro Papa latino-americano da história. Com a saúde cada vez mais fragilizada, Francisco passou por episódios de dificuldades respiratórias no começo do ano, ficando internado por quase 40 dias. Durante a internação, Francisco sofreu uma crise respiratória prolongada semelhante à asma e precisou de transfusões de sangue. Nos últimos 2 anos, Papa Francisco sofreu diferentes crises com problemas de saúde, chegando a usar cadeira de rodas e bengalas. Ontem, bem debilitado em sua última aparição na sacada da Basílica de São Pedro, Papa Francisco deu a última bênção e cumprimentou os fiéis no domingo de Páscoa. O Vaticano anunciou que o corpo do Papa Francisco será levado para a Basílica de São Pedro, em Roma, na manhã de quarta-feira, para que os fiéis possam prestar a última homenagem. Após a missa, o Papa será sepultado na Basílica de Santa Maria Maggiore, em Roma. Os ouvintes participando conosco também, ainda com homenagens ao Papa Francisco, agradecendo aqui ao Joel, final do telefone 8496, a morte de Francisco silencia a voz dos que não têm voz. À medida que os valores e alianças democráticas eram revirados, o Papa era um guia moral consistente. Quem pode desempenhar esse papel agora? Questiona aqui o Joel. A mensagem que chega também do Adriano Vermelho, se me permitem, nesse sagrado espaço democrático, longe disso, Adriano, mas muito obrigado pela mensagem. Gostaria de externar minha indignação e, pior, minha tristeza diante do comportamento de muitas pessoas na internet, ele coloca entre aspas, que não mais direi o nome porque é isso que eles querem, por isso vendem sua alma pelo like e jogam tão baixo que não darei palco para suas sandices, porque além de não se solidarizarem com a perda de um líder espiritual de literalmente bilhões de pessoas, fazem chacota, tentam vender seus discursos baratos e ignorantes, tentando depreciar um homem que, até se prove o contrário, só fez o bem e que se manteve sempre aberto ao diálogo, tentando atualizar a sua igreja e tentando trazer ainda mais fiéis para o seu rebanho. Só mais uma coisa, a discussão sempre vazia de que ele politicamente era isso ou aquilo, além de descabida, é fora de hora e desrespeitosa. Ele foi o Papa de todos, católicos que creem. Agora, o que acreditava o cidadão argentino e torcedor do São Lourenço, Jorge Bergoglio, é outra coisa. Temos que aprender a separar o homem de sua missão. É só um adendo. Não sou religioso, tenho minhas crenças, mas de longe sou exemplo de cristandade. Mas sei respeitar, nem de longe sou exemplo de cristandade, mas sei respeitar quem acredita, é o que escreve o Adriano Vermelho. Ontem foi muito triste ver que a notícia tinha acabado de ser divulgada, inclusive ontem o programa, ele foi montado e feito com nossas equipes, com repórteres espalhados, com entrevistas, com o que foi possível fazer naquele momento em que as notícias estavam chegando e 2, 3 horas depois do anúncio da morte do Papa Francisco, as pessoas já estavam se degladiando na internet por questões políticas, por questões ideológicas. O funeral do Papa ele vai durar um tempo, tem 9 dias para discutir o legado. A partir de hoje a gente começa a falar com mais calma sobre o papel do Papa Francisco, contradições, sobre o legado que fica para os mais pobres. Daqui a pouco a gente vai falar, inclusive, sobre o legado econômico. Mas ontem, no meio do luto, no meio da tristeza, a gente não consegue parar, esperar, respirar um pouquinho. Depois a gente entra nessas discussões. Esse foi o ponto principal ontem que também me pegou bastante, viu, Adriano? Mas
a ignorância de alguns pela internet, é só ver nas páginas de Facebook. Isso, infelizmente, me parece um caminho que a gente vai percorrer ainda por um tempo. Não vai ser para sempre. Tenho esperança de que uma hora a gente volta a dialogar melhor e ter mais contato com o próximo. 10 horas e 29 minutos. Antes da gente continuar a participação dos nossos ouvintes, a Nath Luquezzi já está aqui conosco, bem agasalhada. O frio chegou e a expectativa era que, passado o feriado prolongado, Nath, o outono teria ainda mais cara de outono. Ele veio para ficar agora, nesta terça-feira. Bom dia para você. Bom dia para você, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Pois é, de fato a gente tem sentido que sim, os termômetros têm dado aquela quedinha básica. Porém, entretanto, no entanto, o que era esperado é que, de fato, a grande mudança, que é a passagem da frente fria aqui pelo estado, viesse entre 23, 24 ali à madrugada. E, de fato, pelo que a gente vê, os estudiosos dizem é que vai chegar e vai chegar ali pelo dia 23. Então, a tendência é que o tempo siga assim até pelo menos quinta-feira. As temperaturas devem começar a subir aos poucos nesses próximos dias, mas típico de outono mesmo. Manhãs e noites continuam geladas e à tarde dá aquela aumentadinha na temperatura. Mas os próximos dias o tempo vai realmente ter essa grande mudança. Mais precisamente quinta-feira, uma nova frente fria avança pelo sudeste e ela promete derrubar ainda mais essas temperaturas, trazer chuva para a região. Tem um cavado também que vai passar a atuar aqui, que é causado pela pressão atmosférica relativamente baixa. É associado a ventos, chuvas fortes, intensificação de chuva, acumulados entre 40 milímetros, 80 milímetros em boa parte do estado, porém isso mais para o final da semana. Por enquanto, tempo típico mesmo de outono, e é uma coisa louca, né? Que você tem que levar o casaco, tem que levar um guarda-chuva, tem que levar uma blusinha um pouquinho mais tranquila para um dia um pouco mais quente, você tem que sair com uma mala, porque os dias são difíceis, os dias de outono. Mas até o final da semana, ali quinta, sexta-feira, o tempo deve seguir assim. Mais um giro da participação do nosso ouvinte. Deixa eu ver aqui a mensagem que chega do Laécio Pena. O Laécio Pena, morador do Jardim São Bernardo, ele escreve o seguinte: se Cristo pudesse votar no Brasil, ele escolheria o candidato que defende o armamentismo ou o candidato que não quer gente passando fome. Quanto mais eu peço paz, mais lenha colocam na fogueira. Obrigado, Laécio. Muito obrigado pela mensagem aqui na manhã de terça-feira. Tem mensagem de áudio chegando também, a gente compartilha com você. Bom dia, Heitor. Bom dia. Vamos ver se vem outro Papa aí, com a mesma ideologia do Papa Francisco, né? Um reformador. Porque nós que somos católicos achamos que eu e as pessoas acham que devem mudar um pouco a igreja, né? Tem muitas coisas que o Papa estava querendo aí que mexe com nós. Eu mesmo não posso receber a Eucaristia, porque eu sou descasado, né? Isso era uma coisa que o Papa estava tentando, mas é difícil, né? Mudar essa lei que vem de muito tempo. É difícil, mesmo ele tendo a maioria lá, é difícil. E outras, né? E outras coisas que ele gostaria que mudasse, certo? Para o pessoal do LGBT, que ia mais. E outras coisas. Mas valeu a passagem dele. Para mim foi o Papa mais importante que já teve. Porque ele, como Jesus, lutava pela minoria, né? É isso. Fico muito triste, mas sei que ele deixou um legado. Marcos Silva Bedin, cidade de Hortolândia, participando conosco nesta edição do Manhã Bandeirantes. A mensagem de áudio que vai chegando também. Antes aqui,
A lenha foi jogada e ela, claro, vai acender o fogo. Agradecendo aqui ao Oliveira, final do telefone 6103. Bom dia, Band. Acho que Jesus não votaria em quem apoia aborto, legalização das drogas e mensalão. Tá vendo? Provoca, agora o assunto vai esquentar. Mensagem de áudio que chega também do nosso ouvinte. Bom dia a todos. Bom dia. DJ Alê. Peter Fredo, gostaria em primeiro lugar de parabenizar você pela sua fala de ontem com relação ao que as pessoas estavam falando sobre a morte do Papa Francisco. Muito obrigado. Meus parabéns e faço minhas as suas palavras de ontem, tá? Acho que eu não preciso nem me manifestar, lógico, lamentando a morte do Papa. Gostaria também de falar sobre um assunto. No programa anterior disseram que o governo federal vai colocar aviões, exército na fronteira lá para a Venezuela não colocar os exércitos aqui no Brasil. E eu vou dizer uma verdade para você, Heitor Fredo, não adianta fazer isso daí. Se a Venezuela quiser usar o Brasil como porta de entrada, vai usar, porque os nossos soldados perante o nosso poderio bélico, perante ao poderio bélico da Venezuela, é piada. Então, nesse contexto, eu acharia melhor gastar esse dinheiro com uma outra coisa produtiva, uma coisa para o povo brasileiro e não, enfim, todo dia entram pessoas, a revelia, a torta direita pelas fronteiras do Brasil, não só essa que o Maduro lá quer invadir, né, para alcançar os seus objetivos. Então, já que não tem uma política, né, aquela história do Brasil é país laico, não sei o que, mas enfim, eu acho que deveria de endurecer, porque para a gente entrar nos outros países também é bem difícil, não é verdade? Deveria de ser um chumbo trocado, não dói, mais ou menos isso, para me fazer entender. Um grande abraço a todos, DJ Alê. Às 10 horas e 36 minutos, muito obrigado pela participação, DJ Alê, obrigado por estar conosco nesta manhã de terça-feira. Quem está conosco também, eu quero agradecer aqui, é o Carlos Alberto Bueno. Hoje a filha dele, a Letícia Bueno, completa 8 aninhos. Ele escreve: na bênção e gratidão de Deus, neste exato momento ela está na escola, mas acordou muito feliz, agradeceu a Deus por mais um ano de vida, que assim seja. Então, entregou na Rádio Bandeirantes sem comentar o aniversário da minha filha Letícia. Tá comentado, Carlos Alberto Bueno. Bonitinha, Fica felicidades. aqui o nosso parabéns para a Letícia, o agradecimento ao papai Carlos Alberto, a toda a família que acompanha a Rádio Bandeirantes Campinas. E eu fui uma criança que ouvia a rádio com meu pai, então eu sei o quanto, logo cedo, você está a caminho da escola, ouvindo rádio. Verdade. Isso faz com que você se apaixone por esse veículo de comunicação único que existe na nossa vida, que é o rádio. Rádio é apaixonante, né, Nath? É mesmo. Eu sou suspeita para falar. Eu também vinha logo pela manhã com a minha mãe, curtindo o rádio. Era bom demais. Na volta do almoço também, era sempre o rádio ligado. Às 10h37, bom, vamos seguir falando sobre a repercussão da morte do Papa Francisco, porque o presidente Lula decretou o luto oficial de 7 dias no Brasil. Em Campinas são 3 dias de luto oficial decretados pelo prefeito Dário Saad, nacionalmente um luto de 7 dias. E o presidente Lula gravou uma mensagem lembrando a passagem do Papa Francisco, falando sobre o que ele entende ser o legado do pontífice que nos deixou ontem e que ainda vai ter uma série de homenagens pelos próximos dias. Foi um dia de muita tristeza para todos aqueles que, acima das religiões, fazem do amor a sua profissão de fé. Francisco foi o Papa do acolhimento, um afeto que era livre de preconceitos e julgamentos, no mundo que sofre com a discriminação e a intolerância. Para Francisco, somos todos irmãos, criados para amarmos uns aos outros. E por sermos todos irmãos, não há razão para tanta discórdia, tanto ódio, tantas guerras e tanta desigualdade no mundo. Francisco foi o Papa de todos, mas principalmente dos excluídos, dos mais pobres, dos injustiçados, dos imigrantes, dos que não têm voz, das vítimas da fome e do abandono. Em uma das suas audiências que tive com ele, discutimos a necessidade de uma aliança global contra a fome e a pobreza,
que foi efetivamente lançada pelo Brasil no ano passado, durante a cúpula do G20 no Rio de Janeiro. Francisco foi o Papa da paz, do diálogo, da união e do amor a todas as formas de vida. Fez seguidos alertas sobre a crise climática e a ameaça de destruição do nosso planeta, obra-prima da criação divina. Condenou todas as guerras que têm como vítimas preferenciais a população civil, sobretudo mulheres e crianças. Vamos nos lembrar para sempre da alegria do Papa Francisco, do sorriso que iluminava a tudo e a todos. O entusiasmo pela vida, o bom humor, o otimismo, a paixão pelo futebol, qualidade que fazia dele o mais brasileiro dos argentinos. Na sua bênção de despedida, no domingo de Páscoa, pediu para voltarmos a ter esperança de que a paz é possível. Francisco foi o Papa da esperança em sua despedida, renovou a crença nos seres humanos e previu um futuro melhor para a humanidade. Disse que o amor venceu o ódio, a verdade venceu a mentira, o perdão venceu a vingança. Esse é o mundo que haveremos de construir, inspirados no Papa Francisco. Se formos capazes de cultivar a paz, o amor, a justiça e a fraternidade. Que Deus abençoe a humanidade. Presidente Lula, que tinha o Papa Francisco como alguém próximo e, de certa forma, aliado também nas ideias. O presidente mantinha uma relação de amizade e o encontrou 3 vezes pessoalmente. Quando Lula foi preso, inclusive, o Papa Francisco enviou uma carta em apoio ao então ex-presidente, hoje novamente presidente do país. Informação da colunista jornalista Mônica Bergamo de que há mobilização de diversos setores da Igreja Católica pela escolha de um Papa mais conservador. E que isso também preocupa, de certa forma, alguns grupos ligados ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que estará em comitiva com a primeira-dama Janja e um grupo que ainda não se tem divulgação de quem mais irá para Roma acompanhar o funeral do Papa Francisco, previsto para sábado, 5 horas da manhã pelo horário de Brasília, 10 horas pelo horário local. A Tayane Mello está na capital federal e fala um pouco mais sobre a viagem programada do presidente da República a caminho da Itália. Tayane, muito bom dia para você. Bom dia a você, para todo mundo que acompanha a nossa programação. A gente está aqui na expectativa dessa comitiva ser divulgada hoje, né? Quem vai então acompanhar o presidente Lula e a primeira-dama Janja da Silva nessa viagem até Roma. Lembrando que ainda não tem uma data oficial para que essa viagem aconteça, né? A gente não tem como prever se ele vai amanhã, na quarta ou se vai na quinta. São 9 dias ao todo de velório, de homenagens, né, lá em Roma. Isso porque depende dos protocolos do Vaticano, então ainda não há uma data fechada, apenas a certeza de que o Brasil será representado pela maior autoridade, né, o próprio presidente. Então, nesse momento difícil, né, de tristeza e de dor de muitos fiéis aí ao redor de todo mundo. O presidente Lula, que é bem próximo ao Papa Francisco, já se encontrou com ele diversas vezes, a primeira-dama Janja também, né, em fevereiro encontrou o Papa pela última vez, até entregou ali a imagem de Nossa Senhora de Nazaré como um presente ao Papa Francisco, falando até do Círio de Nazaré, que acontece aqui no Brasil. Chegou a fazer esse convite para o Papa Francisco, mas acabou que infelizmente não deu tempo do Papa conhecer então essa celebração brasileira. Lula ontem divulgou um vídeo, né, prestando várias homenagens ao Papa Francisco, disse que ele foi o Papa do acolhimento e que por isso a gente acorda, o mundo acorda um pouco órfão do afeto, né? Um afeto que era livre de preconceitos e julgamentos aí, de acordo com as palavras do presidente Lula nesse vídeo. O presidente que decretou luta oficial em todo o país por 7 dias, já começou ontem, vai até domingo então. Bandeiras aqui em Brasília estão a meio mastro como sinal de respeito, também fazendo parte desse decreto do luta oficial que foi divulgado no Diário Oficial da União ontem, em edição extra. E a gente lembra também que em fevereiro, quando
o Papa ficou internado por mais de 10 dias, ele que já estava com a saúde bem debilitada, o presidente Lula e a primeira-dama Janja chegaram a fazer uma missa lá no Palácio do Alvorada para orações, mandar energia positiva para o Papa, enfim, então Brasil será representado nesse velório do Papa Francisco. A gente só fica aqui na expectativa de saber quem vai acompanhar o presidente e a primeira-dama e também quando eles irão até Roma. Eu volto com vocês. Muito obrigado, Tayane Mello. Essa lista vai me deixar bem curioso, porque o presidente Lula, como chefe de Estado, e a primeira-dama são figuras esperadas, aguardadas, e que tem mesmo que viajar para o funeral do Papa Francisco, não só por essa proximidade entre ambos, mas por representar um país onde o Papa Francisco fez a sua primeira viagem internacional, que ele demonstrou carinho a vida toda, onde ele foi recebido de braços abertos. Ontem, durante todo o dia, foi possível relembrar a Jornada Mundial da Juventude, a missa que ele rezou no Santuário de Aparecida. Então, presidente do Brasil, presidente da Argentina, são figuras obrigatórias. O que eu quero ver é a lista completa. Se vai lotar de deputado, senador, ministro, pessoas que nem católicas são, pelo contrário, que apontavam o dedo para o Papa Francisco, mas que hoje ocupam cargos de diretorias ou de ministérios. Então, e com dinheiro público, né? Se a pessoa pagar do próprio bolso, ela pode ir para onde ela quiser. Abre mão ali do dia de trabalho, não recebe pelo dia não trabalhado, paga a sua própria viagem, eles têm um salário bom para isso, têm condições para fazer esse tipo de viagem, mas nem sempre é assim. Então, a presença do presidente e da primeira-dama, protocolar. Agora, a lista, eu tô curioso para saber quem mais vai, porque eu tenho certeza que vai gente nesse balaio que não precisava dessa viagem na comitiva. As mensagens vão chegando, deixa eu agradecer aqui também as participações do Edivalmir Massa, já que falamos do presidente Lula. Ele diz o seguinte: o que a imprensa brasileira estaria falando hoje do presidente se não fosse ele, o Lula de esquerda, divulgando essa matéria? Putin liga para Lula e reforça laços, amigo e parceiro. Pretendo ir à Rússia no dia 9 de maio para participar da celebração do aniversário de número 80 da vitória na Segunda Guerra Mundial, disse Lula a jornalistas durante visita ao estado do Vietnã. Essa frase foi proferida pelo Lula no dia 29 de março, mas como está tudo normal, tudo dominado, a imprensa caladinha está, não é? Ô, Edivalmir, se você viu essa entrevista numa coletiva de imprensa, significa que a imprensa noticiou o que você falou. Esse é o primeiro ponto. Quanto à ligação para o presidente Lula, ele se refere a uma reportagem publicada hoje pelo portal Brasil 247. Putin liga para Lula e reforça laços, amigo e parceiro. Temos contatos muito próximos, diz Putin após conversa. A reportagem do portal Brasil 247 fala a respeito dessa ligação e diz que foi citado pela Sputnik a informação. Sputnik é um portal brasileiro que eu confesso que conheço ele a partir de agora, pela mensagem que o Edivalmir Massa compartilhou. Agora, que o Brasil é aliado da Rússia, você não precisa ser especialista em ciências políticas ou relações internacionais, é só você pegar a sigla dos BRICS: Brasil, Rússia, Índia, China e o S de South Africa, África do Sul. Então sim, o Brasil é aliado da Rússia. Assim como era aliado durante o governo Jair Bolsonaro, que teve como uma das suas principais viagens internacionais um encontro em Moscou com o presidente Vladimir Putin, numa negociação que ele voltou ao Brasil dizendo ser fundamental para o agronegócio em relação à compra e venda de fertilizantes. Então é uma relação que ela é absolutamente conhecida de todos. Mas muito obrigado pela mensagem, muito obrigado pela participação. Mas não falaram, se fosse outro presidente, não seria um estardalhaço? Não sei, vamos esperar o próximo presidente para a gente saber. Na visita de Jair Bolsonaro a Vladimir Putin, ela foi tratada como uma visita protocolar, assim como esse encontro que deve acontecer em breve entre Lula e Vladimir Putin, também é um encontro entre presidentes de países que sim, são aliados e fazem parte de um bloco chamado BRICS, porque tem Brasil e Rússia entre eles. Às 10h48, para a gente fechar esse bloco, vamos
falar com a economista Maria Reis. Maria conversou com o jornalismo da Band, porque se fala do legado do Papa para a Igreja Católica, se fala do legado do Papa para as lutas sociais, mas existe também um legado na economia. Um grupo formado chamado Economia de Francisco, a partir de um chamado do Papa para jovens recém-formados, inclusive nessa área. A economista Maria Reis. Maria, explica pra gente que grupo é esse e que pedido era esse feito pelo Papa Francisco. Francisco tem uma relevância, principalmente para os jovens economistas, que é muito grande. Em 2019, ele fez um convite aberto aos jovens economistas, ativistas e empresários do mundo inteiro, a fim de reanimar a economia, nas palavras dele, né? Repensar um sistema que, na visão de Papa Francisco, estaria desalinhado com uma crise comum, né? Uma crise socioambiental. Na encíclica Laudato Si, ele cunhou o termo ecologia integral, que provavelmente vocês já devem ter ouvido falar no dia de hoje. Ecologia integral significa justamente pensar uma maneira integrada a economia, justamente olhando para esses duas questões que estão interligadas, né? O clamor ao pobre e o clamor ao planeta, né? Duas dimensões que são excluídas pelo nosso sistema econômico. Então, nós como economistas, nós aceitamos esse convite, né? Respondemos a esse convite do Papa Francisco e criamos o que a gente chama de Economia de Francisco, que hoje se organiza numa fundação, The Economy of Francisco Foundation, que é presidida pelo bispo de Assis, Domênico Sorrentino, e pelo economista Luigino Bruno. E seguimos. De conectar mais uma visão repensada da economia, realmada da economia, que a gente tem economia a serviço dos mais vulneráveis, a serviço da criação, do que a gente chama de casa comum, né? Um termo que o Papa Francisco utilizou bastante. Repensar uma economia, não seria uma continuidade de um modelo econômico que se coloca muitas vezes a serviço de pequenos grupos, a serviço do Deus dinheiro, né, que é uma dimensão bastante criticada desde dos princípios, dos primórdios da igreja, principalmente pelo santo São Francisco de Assis, né, que é um grande nome dentro da história da igreja, que critica e propôs um novo modelo econômico dentro da sua realidade ali à época, né? E nós, inspirados em Francisco e inspirados também no Papa Francisco, repensamos a economia a partir de uma visão integrada da economia, uma visão que tenha no centro os mais vulneráveis. E aí Papa Francisco traz com muito carinho a questão ecológica e ambiental, entendendo que a criação ela não é só o nosso irmão ser humano, né? Mas ela também tudo que aquilo que Deus criou é bom. O planeta em si também é passível de nosso cuidado, né? E a economia repensada, realmada, é uma economia que está a serviço dessa dimensão interligada que está sofrendo, né, com o sistema atual, dessa crise socioambiental que a gente tem presenciado. Essa é Márcia Reis Maria, economista, falando sobre esse grupo Economia de Francisco e o legado do Papa para a economia mundial, na interpretação dela, que conversou com o jornalismo da Band. Às 10h52, depois do intervalo, nós seguimos com os nossos destaques. Vamos trazer informações aqui de Campinas. Você sabe que o número de cirurgias eletivas aumentou em 2024. São aquelas que são marcadas com antecedência, que não são de urgência e emergência. Mas esse crescimento pode ter um freio, pode dar uma segurada, pelo baixo estoque de sangue nos nossos hospitais. A gente explica isso daqui a pouquinho na sequência do nosso Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Olha, começou a ser cobrado hoje o novo valor da passagem de ônibus em Americana. Ela subiu de R$ 4,70 para R$ 5,20. De acordo com a prefeitura, o preço da tarifa estava congelado desde dezembro de 2019 e sofreu um reajuste de 10,6%. E ainda sobre a Americana, ela é a segunda cidade com o maior número de mortes causadas por dengue no Brasil em 2025. Os dados são do Ministério da Saúde. A quantidade de óbitos no município é maior do que o total de vítimas em 23 estados brasileiros.
Desde janeiro, a Americana teve 24 vítimas por conta da doença. Vale lembrar que Mogi Guaçu e Amparo também estão entre as 10 cidades com o maior número de óbitos registrados no Brasil. Para saber mais, acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Aprecie os sabores da Itália no restaurante com a vista mais bonita da cidade. Aqui, cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão, tradição e um atendimento que faz você se sentir em casa. Tudo isso entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. E para levar nossas massas artesanais para sua mesa, visite nossa rotisserie ou peça pelo delivery 19 3294 2087. Família Gianni, da nossa família para a sua família. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35, Larissa Lopes abre as tardes femininas da Band. Um programa com tudo sobre o universo feminino. Traz assuntos do seu dia a dia sobre saúde, família, carreira, moda, beleza e muita novidade sobre o universo dos famosos com a Nath Lucchesi. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35 da tarde, na tela da Band+. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. 10h56, 10h56, tem informações sobre um dos principais terminais de ônibus em Campinas, o terminal Ouro Verde, que a Nath Lucchesi vai contar para você a partir de agora. Nath. A partir da próxima sexta-feira, dia 25 de abril, o BRT Campineiro estará 100% operacional. Começará a funcionar então o novo terminal BRT Ouro Verde, que fica na Avenida Rui Rodrigues. Vão ser atendidas nesse novo espaço as linhas paradoras BRT 10, Ouro Verde, e BRT 11, Vida Nova, com muito mais conforto, segurança, exclusividade e acessibilidade aos usuários. A INDEC programou o início ali da nova operação por em torno das 4 horas. A BRT 10 migra, portanto, do antigo terminal para a nova estrutura BRT, e a BRT 11, que parte do terminal Vida Nova, passa a atender ao novo terminal Ouro Verde. Os usuários deverão acessar o terminal pelas catracas eletrônicas, simples, com uso de bilhete eletrônico, QR Code impresso em papel ou na tela mesmo do seu smartphone. As travessias devem ser feitas pelas passarelas que ligam o antigo terminal e o Hospital Ouro Verde à estrutura do BRT. Às 10h57, mais mensagens vão chegando, agradecendo ao Wagner Marcondes. Bom dia para você, Wagner. O falecimento de Sua Santidade, o Papa, sempre merecerá da minha parte todo o respeito. Mas veja, a morte é um desígnio que só a Deus pertence. A vida deve seguir o seu caminho para nós que aqui ficamos. Em tempo, me recuso a entrar nessa pilha das redes sociais. Juízes e juízas que não são capazes de sentenciar a si próprios diante dos seus próprios erros. Sim, todos nós erramos e não temos os direitos de mantermos pedras nas mãos para, no primeiro momento que a nossa consciência suja julgar, atirar contra quem você achar que deve.
Mas, como estamos falando da famosa terra de ninguém, as redes sociais, as pessoas acham mais cômodo apontarem o dedo para o seu semelhante. Fico com a certeza de que a criatura divina, o ser humano, se perdeu em algum momento dentro de si mesmo. Tudo muito triste, mas a nossa jornada deve seguir e que Deus, somente Ele, olhe por todos nós. Muito obrigado pelo espaço, seguimos juntos. Agradecendo também a mensagem da Fátima de Andrade. Bom dia, Heitor e equipe, sobre os comentários dos ouvintes favoráveis ou não. Você publica, lê. Parabéns, merece nossa admiração. Sendo favorável ou não, o importante é ter a sua participação e assim fazemos esse espaço um pouco mais democrático e para a gente ouvir todas as opiniões. É isso que o Manhã Bandeirantes propõe todos os dias. Tem mensagem de áudio, inclusive, chegando aqui para você. Heitor. Oi. Então, estão falando do que o Lula falou do Putin, não sei o quê. E o Trump, que é o ídolo do Bolsonaro, não tem amizade com o Putin? Não vive lá falando com o Putin? Não ficou do lado do Putin contra o Zelensky? Tandy Negrão. Tandy Negrão participando conosco aqui nesta manhã. Inclusive, a última informação relacionada a Estados Unidos e Rússia. O presidente dos Estados Unidos fez uma publicação no domingo na rede social que ele mesmo criou, expressando a expectativa de que Rússia e Ucrânia cheguem a um acordo de paz ainda nesta semana. Para o presidente norte-americano, ambos países começam a fazer grandes negócios com os Estados Unidos a partir dessa trégua. Ele escreveu: espero que a Rússia e a Ucrânia fechem um acordo nesta semana. Ambas começarão a fazer grandes negócios com os Estados Unidos, vão fazer uma fortuna. É uma pena que só se pense em dinheiro, né? Porque e as mortes dos dois lados não vão se lamentar. O importante é eles pararem para fazer negócios. Não é para fazer com que menos gente sofra, com que menos famílias percam seus entes queridos. 11 horas da manhã. Vamos trazer uma reportagem aqui sobre Campinas para a gente falar o seguinte. O levantamento de 2024 aponta que o número de cirurgias eletivas cresceu no país. E principalmente na nossa região. Tendo como recorte Campinas e a RMC, o número em relação a 2023 foi surpreendente. É verdade, saímos de uma pandemia em que cirurgias eletivas foram adiadas. E quais são as cirurgias eletivas? Aquelas em que a pessoa, embora com algum desconforto, ela consiga conviver com aquele problema. É diferente da cirurgia de urgência e emergência, que a vida dela está em jogo. Só que para 2025, o número pode não se repetir, porque muitas dessas operações exigem transfusão de sangue. E os estoques estão bem baixos neste mês de abril. A Graziele Geronde conta pra gente esses números, conversa também com especialistas pra gente saber como podemos ajudar numa hora em que cada um pode fazer a sua parte. Os hospitais Mário Gatti e Ouro Verde, que são da rede Mário Gatti de urgência e emergência, foram os que mais realizaram cirurgias no ano passado em Campinas. Um total de 8.590 procedimentos. Em toda a rede pública municipal, as cirurgias eletivas tiveram um aumento de 34,7% no ano passado em comparação com 2023. Foram mais de 19 mil procedimentos contra 14 mil no ano anterior. Segundo a Secretaria de Saúde, os dados do Sistema de Gestão de Fila Cirúrgica de Campinas representam ainda o atendimento da demanda que ficou reprimida pela pandemia. Essa quantidade de cirurgias eletivas pode ser afetada pelo baixo estoque de sangue, que segue em situação crítica. Isso porque, sem sangue, os procedimentos podem ser cancelados ou adiados. A gente está vivendo uma situação preocupante. Para você ter ideia, a gente coleta mensalmente em torno de 6.700 bolsas. Essas bolsas são usadas exatamente nesses pacientes de Campinas e região. Lembrando que a gente abastece 88 hospitais de Campinas e região. Só que nesse mês de março de 2025, a gente coletou apenas 5.100 bolsas. Então a gente observou aí um déficit de quase 1.500 bolsas. A doação de sangue pode ser feita no Hemocentro do Hospital Mário Gatti ou da Unicamp.
Se você tem entre 16 e 69 anos, é saudável e tem mais de 50 quilos, você provavelmente pode doar. Obviamente existem alguns critérios específicos que a gente vai conversar aqui, né? Existe uma entrevista para a gente entender se aquela doação é segura para você e para a pessoa que vai receber a sua bolsa, mas em geral são esses os critérios. Para saber maiores detalhes, a gente tem um site www.hemocentro.unicamp.br, onde a gente coloca diversos critérios mesmo, que as pessoas podem tirar dúvidas ali ou procurar a gente no 0800. Reforçando, portanto, o portal hemocentro.unicamp.br. Lembrando, né, Nath Luquezzi, que existem algumas regras para a doação de sangue, um peso mínimo de 50 quilos. Há também um trabalho feito na hora da doação de sangue, em que você faz um check-up para saber se está tudo bem. Afinal de contas, é um sangue para salvar vidas e uma doação pode ajudar até 4 pessoas que precisem por sofrer algum acidente ou por alguma cirurgia eletiva como essa que a Graziele Geronde destacou na reportagem. Sim, com certeza. Inclusive, é necessário ter entre 16 e 69 anos, com a primeira doação sendo feita até os 60 anos, pesar no mínimo 50 quilos, estar descansado, bem alimentado, condições de saúde boas, com certeza, né? E alimentação, evitar alimentos gordurosos nas 4 horas anteriores à doação e levar um documento de identificação com foto. Às 11 horas da manhã e mais 4 minutos, Manhã Bandeirantes abre espaço agora para falar sobre a inteligência artificial no nosso dia a dia, no uso principalmente das empresas aqui no país. Um estudo inédito aponta que apenas 30% das empresas brasileiras declararam investir em inteligência artificial para melhorar os processos logísticos, para melhorar o andamento nos seus escritórios, e o que evidencia um potencial ainda pouco explorado no país. Sobre esse assunto, nosso convidado é o Sérgio Simões, diretor da SimpliHolt, empresa especializada em tecnologia. Sérgio, muito bom dia, é um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Bom dia, tudo bom? Tudo bem, obrigado por atender o nosso convite. O número de 30%, ele está baixo porque o brasileiro ainda não entendeu o potencial da inteligência artificial ou porque ela é um bicho de 7 cabeças ainda por aqui a ser estudado? É uma boa pergunta. Eu acho que o brasileiro ele ainda não entendeu, e não só o Brasil, né, como a América Latina inteira, ela acabou ainda não entendendo o potencial da inteligência artificial aplicada na logística, né? Quando a gente olha um outro case de estudo, por exemplo, atendimento ao cliente, atendimento ao consumidor, mais de 70% das empresas já aderiram e investiram em tecnologias de inteligência artificial. Então a gente vê uma grande oportunidade na questão da logística e como otimizar e escalar os processos usando a inteligência artificial. Então acho que isso, de uma certa forma, está começando a disseminar no mercado um pouco mais e vencendo algumas barreiras, algumas resistências das empresas também e das pessoas. Numa região como Campinas, em que você tem muitas empresas que trabalham com logística, saída para o aeroporto de Viracopos, saídas para as principais rodovias do estado, como a inteligência artificial poderia ajudar? Acho que o principal ponto que a inteligência artificial ela pode ajudar é na escala da operação, é desenhar uma rota mais eficiente, levando em consideração uma jornada, um tempo de trânsito, de serviço, de deslocamento. E tudo isso a gente consegue automatizar trabalhando com a inteligência artificial e gerando, por exemplo, um desenho de rota com mais de 1000 pontos em questão de 40, 50 segundos, o que antes você, como equipe, demoraria uma demanda de 2 horas, ao menos, para você conseguir fazer. Então a escala é muito em ganho de qualidade, primeiro ponto, assertividade, mas também de pessoas, né, de desenho de operação, você conseguir dimensionar de forma mais rápida o seu esforço para atender determinada quantidade de entregas ou determinada quantidade de pedidos. Nath Luquezzi, nosso convidado nesta manhã de terça-feira, o Sérgio Simões, diretor da SimpliHolt, empresa especializada em softwares e em tecnologia em geral. Bom dia, Sérgio. Eu, como uma pessoa que faz parte da geração Z, eu acredito que as empresas elas busquem pessoas e profissionais, que são os profissionais do futuro, com algumas skills, né, com algumas particularidades.
O que você acha que a inteligência artificial pode agregar para esses profissionais do futuro, essa nova geração que vai fazer parte, que vai agregar agora nas empresas? Perfeito. Eu acho que a inteligência artificial... Primeiro, vamos desmistificar uma coisa, né? Todo mundo sempre... A grande parte das pessoas, elas têm um receio de que a inteligência artificial vai tomar os empregos, vai tomar a posição que ela ocupa. Não, a inteligência artificial, ela vem para somar, para te ajudar. Aquelas atividades repetitivas, por exemplo, novamente, indo no exemplo da logística, uma formação de uma rota. Todo dia você tem que subir uma base de entregas, uma base de veículos, fazer isso na mão, usando um Google Maps, ou tendo que pensar, putz, eu sei que determinado veículo não funciona bem em determinada região, pelo porte, pelo tamanho, ou pelo trânsito, é algo que não é escalável. Você está fazendo uma atividade manual, a mesma atividade todo dia. Então, como a gente consegue, de uma forma inteligente, suprir isso? E é isso que a inteligência artificial ela vem trazer. Então, não é que vai deixar de existir uma posição, só que essa posição ela vai evoluir, vai aumentar, por exemplo, o nível de monitoramento, acompanhamento, um pensamento em estratégia dessa operação, em vez de só apertar um botão ali e ficar só no, putz, isso aqui combina com A e A combina com B, tá? É mais essa visão. Eu acho que a gente usa a inteligência artificial justamente para escalar. E, logicamente, quando a gente olha, né, as novas gerações que estão entrando no mercado, elas já estão muito mais habituadas, muito mais preparadas na tecnologia do que as gerações anteriores, né? Então, elas já estão mais habituadas com toda essa potencialidade que ela pode trazer para nossas vidas. Agora, se a geração Z já nasce com a tecnologia na palma da mão, os profissionais mais experientes precisam de um tempo de treinamento, precisam entender a ferramenta para se atualizarem. As empresas estão dispostas a ter esse profissional mais experiente que precisa de uma adaptação, de um treinamento, Sérgio? Olha, a gente vê muito o ponto que a experiência ela ainda conta muito. Então, os anos de mercado, os anos de conhecimento que aquele profissional tem, toda a bagagem que ele já levou do conhecimento de negócio, isso conta muito na operação. Então, quando a gente olha para isso, faz muito sentido as empresas continuarem investindo e transformando esses profissionais, aumentando a carga de responsabilidade, trazendo cursos, especializações, e nós estamos vendo esse movimento no mercado. Não é simplesmente uma substituição ou uma troca de profissionais, até pela valorização desses profissionais antigos. Varia muito de cultura para cultura de cada negócio. Se a gente pode passar uma orientação no mercado, justamente seria investir na capacitação dessas pessoas. Perfeito. Vamos falar um pouquinho de orçamento, que a gente às vezes vai para um macro, para empresas muito grandes, mas e a realidade das pequenas, das médias empresas em relação ao orçamento? É muito limitado? É algo caro? É algo distante da realidade dessas empresas? É uma excelente pergunta também. Eu acho assim, né, vendo muito o mercado como ele está hoje, toda tecnologia ela começa geralmente para os big players, né, para as empresas grandes que têm uma linha de budget de orçamento muito alta. Só que aí ela começa a disseminar no mercado. Hoje, o que a gente já enxerga com uma solução de inteligência artificial, mesmo saindo só um pouco da logística e expandindo um pouco essa visão, é que ela já se tornou muito mais acessível. O que eu acho que ainda falta muito nos profissionais é eles terem a noção de senso de urgência nessa implantação. Então, novamente, quando a gente olha o setor de atendimento, o setor de saque, que já pensou em nível de automação, que ele necessita disso para o dia a dia, 70% das empresas já foram. Quando a gente olha em logística, que é um segmento um pouco mais, digamos, arcaico, que está se revolucionando, está entrando para uma era digital agora, ainda existe uma resistência, mas muito mais por pessoas do que necessariamente por custo. Hoje o custo ele já é tão acessível quanto qualquer outro software, vamos dizer assim. Demanda, logicamente, o treinamento, evidente. Mas aí os fornecedores também junto vão apoiando nessa transformação digital que a gente está sofrendo na logística. Sérgio, para a gente finalizar, está em discussão no Brasil um novo Código Civil com um projeto para tratar exclusivamente do uso da inteligência artificial, regras para as Big Techs. E o que a gente vê é Brasília não sabendo exatamente para que lado vai, para que rumo vai, se libera com mais facilidade, se cria mais restrições. Essa insegurança
também no ambiente político em relação a leis que possam mudar o uso da inteligência artificial. Pode ter algum reflexo com esse receio do mercado empresarial ou você não vê essa relação? Tudo colabora, vamos dizer assim. Eu acho que a inteligência artificial, apesar de se falar há alguns anos, acho que ela nunca teve tão em pauta como está hoje em dia, né, atualmente. Então, ainda é normal ter essas ressalvas de para que caminho que vai, qual é a legislação que vai tomar conta. E eu acho que as próprias pessoas ainda, né, as pessoas que estão pensando sobre isso, elas ainda não têm a total noção de onde que a inteligência artificial vai nos levar. Então, sim, é um fator, mas acho que ainda, comparando com outros mercados, olhando a logística em específico, o fator humano ainda de resistência ainda fala mais alto, vamos dizer assim. Novamente, comparando o setor de atendimento, um setor de saque, um setor de vendas, uma automação em bot, com IA, já são segmentos que avançaram muito no uso, né? E quando a gente olha segmentos mais tradicionais de mercado, ainda não. Então, logicamente, corrobora, porém não acho que é a causa principal. Eu acho que ainda existe uma resistência das pessoas, muito pelo medo de onde a IA vai chegar e o que vai acontecer com a posição dela dentro da empresa. O que, na realidade, é uma inverdade se a gente olha que ela entra para somar e compor e acabar com atividades repetitivas, né, atividades manuais. Os dados que nós citamos aqui nessa entrevista estão no estudo desenvolvido pela Simply Roach, chamado State of Logistics 2025. E nós agradecemos a presença do Sérgio Simões, diretor da Simply Roach, repercutindo esses números e falando também sobre o cenário do uso da inteligência artificial no Brasil. Sérgio, muito obrigado, um bom dia a você, a toda a sua equipe, bom trabalho e espaço sempre aberto para falarmos sobre tecnologia aqui no Manhã Bandeirantes. Igualmente, obrigado. Quinto sinal marcou 11 horas e 15 minutos. E atenção, você que vai prestar o Exame Nacional do Ensino Médio, você que é pai, mãe, avô, avó de um jovem que está contando os dias para o Enem. O prazo de pedido de isenção para a taxa de inscrição termina nesta sexta-feira. Tem reportagem desse assunto com o Rodrigo Leite, explicando um pouco o que deve ser feito para você prestar o Enem e quem tem direito a pedir a isenção da taxa. É a segunda vez que a Hillary vai fazer o Enem para tentar uma vaga no curso de Educação Física. Ela já fez o pedido de isenção da taxa do concurso e agora foca nos estudos. São 5 horas por dia, lendo e fazendo exercícios, mesmo durante os feriados. Fazer uma rotina do que você vai estudar no dia a dia, fazer horas por dia e deixar tudo bem equilibrado. Estudantes de escolas públicas, participantes do programa Pé de Meia, alunos de famílias inscritas no CadÚnico ou quem tem renda mensal igual ou menor que um salário mínimo e meio, tem direito à isenção da taxa do Exame Nacional do Ensino Médio, de R$ 85. Os pedidos devem ser feitos na página do participante do Enem com o login do portal gov.br. O prazo para pedir a taxa de isenção da inscrição do Enem deste ano termina na próxima sexta-feira, dia 25. E o resultado dos pedidos deve ser divulgado no dia 12 de maio. Quem não compareceu aos 2 dias do Enem do ano passado precisa justificar a ausência para ter direito ao benefício. As datas de inscrição do concurso e de realização das provas ainda serão anunciadas pelo Ministério da Educação. Enquanto isso, a dica é acelerar na preparação. Estudar já o ano todo, porque a prova é no final do ano, né? E é importante que o estudante esteja bem familiarizado com os conteúdos e, se puder, fazer um cursinho. Quem deu essa dica foi o Mico Monteiro, que é professor de cursinho, mas a gente sabe que nem todo mundo tem condição de pagar por um curso particular para se preparar, seja para o Enem, seja para os vestibulares, que são dos mais concorridos, não só do Brasil, mas talvez da América Latina, USP, Unicamp. Mas tem projeto do Ministério da Educação que pode facilitar o acesso a cursinhos preparatórios, é isso mesmo, Nath? Exatamente, a partir de hoje, inclusive terça-feira, dia 22 de abril, o MEC, em parceria com a Fiocruz, abriu inscrições para a Rede Nacional de Cursinhos Populares. Essa iniciativa vai selecionar 130 propostas de cursinhos populares gratuitos, voltado a preparar estudantes para o Enem e outros vestibulares, como o Heitor já mencionou, que dão acesso às instituições de ensino superior. As inscrições podem ser realizadas até o dia 6 de maio no portal
prosas. E terão prioridade os cursinhos populares que não recebem ainda apoio financeiro direto ou indireto. A relação com todos os inscritos vai ser divulgada em 7 de maio no portal do MEC. Até lá, a gente aguarda e em breve trazemos mais informações para vocês. Ouvintes participando conosco, deixa eu agradecer aqui ao Nelson Eugênio, ele escreve o seguinte: não sei quem começou a divisão do mundo atual político brasileiro em direita e esquerda. Não encontramos referência na Bíblia nem na teologia que diz: quem pensa em justiça defende os pobres, os marginalizados são de esquerda. Quem defende a família, a pátria e Deus é de direita. Mentiras de ambas ideologias. A Bíblia não autorizou e não dividiu o mundo dessa maneira, esquerda versus direita. Somos todos um só povo brasileiro. A polarização não é só aqui, infelizmente, né, Nelson? O mundo todo parece que está indo para essa mesma linha em que os seus líderes se sentem tão confortáveis assim, porque daí eles têm uma posição fixa bem definida, onde ele está. E aí ele junta todo aquele rebanho em volta e pensa: aqui, enquanto o mundo estiver assim, estarei eu sentado nesse trono também, como a grande liderança. E eu não estou falando especificamente daqui, tá? De Lula e Bolsonaro, embora eles também se aproveitem desse ambiente. Estou falando do mundo como um todo, porque discursos de ignorância e intolerância, infelizmente, não estão apenas aqui. A gente está apenas refletindo o que acontece na América do Norte, em parte da América Latina, em boa parte da Europa. A Ásia, a princípio, está um pouco menos polarizada, mas também com países que têm suas características muito próprias, seja de um lado, seja do outro, mas tem muito espaço para diálogo também. Você acredita ainda em algum candidato ou algum líder que possa vir a não polarizar mais o Brasil? No momento, não. Para as eleições do ano que vem, não. Para 2030, dali para frente, talvez. Mas uma eleição tão em cima agora ainda estará com a mesma, não os mesmos nomes, mas a mesma cara da eleição de 2022. Nossa. De um lado Lula, do outro Bolsonaro. Inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro deu uma entrevista ontem ao SBT, ao jornal SBT Brasil, e ele afirmou que a população não quer outro nome da direita como candidato a presidente que não seja ele próprio e ponto final. Ele disse que as eleições de 2026, sem a sua presença, são uma negação à democracia. Quer queira, quer não, eu sou o maior líder da direita na América do Sul, disse em entrevista ao SBT o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele afirmou ainda: o quadro que está no momento sou eu, registro a minha candidatura no último momento. O TSE tem poucas semanas para decidir. Eu acredito que até lá eu esteja movimentando multidões pelo Brasil. A esquerda não vai ter um nome para se apresentar como razoável candidato. Se for o Lula, pior ainda, não tem liderança formada pela esquerda no Brasil. Então é isso. Pro Lula é mais cômodo que o Bolsonaro seja o candidato, porque ele já ganhou dele uma vez. Para o Bolsonaro é mais cômodo que seja Lula o candidato, porque a gente já sabe quais são os argumentos, a gente já sabe quais vão ser as porradas que um vai dar no outro, e a gente já sabe como pensa boa parte do Brasil. O Brasil se dividiu na última eleição e dificilmente alguém mudou de lado. Sim. Dificilmente alguém mudou de lado. Então é tentar. Aquele que não quis votar, um ou outro vira voto, pode até ser, mas em sua maioria é convencer as pessoas que estão cansadas e que talvez não queiram participar do processo a escolherem um dos lados, para ver se a diferença se mantém com a vitória do Lula, se ela inverte com a vitória do Bolsonaro, porque foi tudo muito apertado, ou se de alguma maneira, um terceiro nome surja, o que eu acho pouquíssimo provável para as próximas eleições, que não terão, até onde se prove o contrário, Jair Bolsonaro nas urnas. Ele deve fazer aquele mesmo movimento que Lula fez em 2018, se lançar candidato e na última hora retirar a candidatura para que o vice aí sim seja colocado como nome competitivo nas eleições. Às 11h22, tem mensagem aqui também para a gente girar a participação do ouvinte. Muito obrigado a todos que estão participando conosco dessa edição do Manhã Bandeirantes. Quem escreve aqui é o Reinaldo, final do telefone 3140.
Ele diz o seguinte: tenho muito medo da inteligência artificial e até onde ela pode chegar. Certamente Reinaldo assistiu filmes como Matrix, Exterminador do Futuro, a série Black Mirror. E a Nath Luquez estava falando com a gente aqui nos bastidores também de alguns estudos que mostram que a inteligência artificial, ela está cada dia mais próximo do que antes a gente chamava de ficção científica. Exatamente. Eu assisti uma palestra, depois eu posso até trazer o nome da palestrante. Ela escreveu O Profissional do Futuro, que é um livro incrível, e ela trouxe vários estudos internacionais e tudo mais, e ela diz, a Michelle Schneider, é incrível, porque ela traz que a inteligência artificial, dentro de pouquíssimos anos, lá para 2045, ela vai chegar naquele nível dos filmes de ficção científica, se deparando ali mais, assim, próximo do que um ser humano consegue fazer, habilidades essenciais para os seres humanos. Tanto que ela não consegue mensurar a longo prazo quais vão ser as habilidades essenciais para um profissional se dar bem no mercado. Nem em curto prazo, 10 anos, porque de fato tudo já mudou nesses anos, nesses 10 anos, nessa última década, imagina em mais uma década para frente. Então, de fato, é assustador, mas ao mesmo tempo não tem como retroceder. Né? Para a gente fechar aqui, o Edvalmir Massa diz que concorda com o ex-presidente Jair Bolsonaro, dele ser o maior líder da direita na América Latina, assim como ele entende que Lula é o maior da esquerda na América Latina. Não é verdade? Bom, são alguns dos grandes, né? A esquerda tem também Mujica, José Mujica, ex-presidente do Uruguai, como uma grande liderança. A direita tem Javier Milei como presidente da Argentina, mas acho que, sim, até pela importância do Brasil, quem lidera um país desse tamanho se torna também referência na América do Sul e em boa parte do mundo. 11h24, para a gente fechar o nosso Manhã Bandeirantes, o Felipe Peixoto preparou uma reportagem com a grande dúvida que tem no momento após a morte do Papa Francisco. Como será a escolha do próximo Papa e quem são os nomes apontados nos bastidores do Vaticano como sendo os mais prováveis a serem escolhidos como o próximo líder da Igreja Católica Apostólica Romana. Vamos ouvir, então, o que disseram também alguns cardeais, alguns especialistas no assunto. E acredite, tem até Bet fazendo aposta de quem vai ser o próximo Papa. O italiano Pietro Parolin, de 70 anos, é um dos cotados. Ele é o número 2 do Vaticano. Outro nome que ganha força é o francês Jean-Marc Avellini, de 66 anos, que tem um perfil carismático e era próximo de Francisco. Fora da Europa, um dos mais comentados é Luiz Antônio Tagle, das Filipinas, com 67 anos. Se eleito, seria o primeiro Papa asiático. Na África, o cardeal ganês Peter Turkson, de 76 anos, também é apontado como possível sucessor. Seria o primeiro Papa negro. Ninguém deveria se surpreender se fosse escolhido um cardeal africano para ser Papa, ou um cardeal asiático para ser Papa, ou novamente um cardeal italiano para ser Papa. Está nas possibilidades. A minha avaliação pessoal é que o papado voltará de novo às mãos dos italianos. No episcopado italiano, há pelo menos cinco cardeais progressistas nomeados por Francisco. E eu acredito que o futuro Papa está entre um deles. Os países com o maior número de votantes são Itália, Estados Unidos e Brasil. Mas durante o seu papado, Francisco nomeou cardeais de países que não possuem tanta tradição católica, o que pode pesar na decisão final. Agora, o Colégio Cardealício é menos europeu e menos italiano. Hoje, a Mongólia tem cardeal, Timor-Leste tem cardeal, outros países que nunca tiveram cardeal. Então, há uma universalidade maior, as periferias têm maior representatividade. Os cardeais mantêm em sigilo as negociações feitas nos bastidores. E muita coisa pode mudar durante o conclave, onde todos ficam incomunicáveis. Por isso, é desafiador fazer uma lista de favoritos. Francisco, por exemplo, não estava entre os mais cotados quando foi escolhido. Eu acho que vai ser um Papa de continuidade, mas com um estilo diferente, talvez. Né? Talvez uma pessoa mais discreta, mais contida, menos midiático, né? Alguém que não seja tão carismático. Mas eu acho que as prioridades são mais ou menos as mesmas, quer dizer, levar adiante essa reforma que o Papa Francisco começou.
Essa é a aposta do Felipe Domingues, que é especialista em assuntos do Vaticano. 11h27, a Nath Luquezzi, a partir de 1h30 da tarde, espera você na tela da Band Mais TV com o Band Mulher, ao lado da Lari Lopes, que hoje vai ter quais atrações? A gente estava falando de inteligência artificial, mas será que o boca a boca ainda continua sendo uma das melhores estratégias de venda? Porque não adianta nada você ter uma boa recomendação, chegar na sua rede social e ele está lá, igual um deserto do Saara. Pois é, sobre isso que a gente vai conversar, vamos falar um pouquinho de moda também. Tem um evento bem interessante que vai rolar aqui na nossa região, além das fofocas do mundo, dos famosos, que, como eu falo, não gira capota. Tudo isso e muito mais às 1h30 da tarde. Até amanhã, Até Nath. amanhã. A nossa edição do Manhã Bandeirantes fica por aqui. A partir de agora tem o Nossa Área, com todo o timaço de Carlos Batista repercutindo o esporte. Hoje tem Libertadores, Copa Sul-Americana, final de semana tem Ponte Preta, Guarani só segunda-feira que vem contra o Caxias, em Caxias do Sul. Com os trabalhos técnicos de Leandro Lopes na mesa de som, Danilo Capucci na central técnica e a coordenação do Gil Kleber, ficamos por aqui. Um grande abraço e continue na RB. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Gianni, da nossa família para sua família. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Olha, começou a ser cobrado hoje o novo valor da passagem de ônibus em Americana. Ela subiu de R$ 4,70 para R$ 5,20. De acordo com a prefeitura, o preço da tarifa estava congelado desde dezembro de 2019 e sofreu um reajuste de 10,6%. E ainda sobre a Americana, ela é a segunda cidade com o maior número de mortes causadas por dengue no Brasil em 2025. Os dados são do Ministério da Saúde. A quantidade de óbitos no município é maior do que o total de vítimas em 23 estados brasileiros. Desde janeiro, a Americana teve 24 vítimas por conta da doença. Vale lembrar que Mogi Guaçu e Amparo também estão entre as 10 cidades com o maior número de óbitos registrados no Brasil. Para saber mais, acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Meg Store, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e